significado profético da Grande Pirâmide? O Peter Le Mesurier, ele indica, num dos seus livros, que o propósito da pirâmide seria transmitir uma mensagem, um grande aviso, um alerta para a humanidade evitar erros e armadilhas no seu caminho de desenvolvimento. Ele e tantos outros autores dos livros que a gente leu, eles se utilizam das medidas, dos formatos, do simbolismo da pirâmide para tentar traduzir esse significado profético que ela teria, trazendo essa mensagem de alerta. A Moira Teams, nesse livro que eu citei agora há pouco, ela faz um capítulo completo sobre isso. Eu acho interessantíssimo. Ela afirma, e eu concordo com essa visão, que cada uma dessas câmaras e galerias teria uma significação especial e abrigavam simbologias sobre grandes acontecimentos que aguardariam a humanidade no futuro. Foi o que vocês estavam falando agora. Inclusive, a Moira Teams, ela cita, assim, é bem interessante, ela cita que corredores ascendentes indicariam o caminho de desenvolvimento mais espiritualizado da humanidade, enquanto corredores descendentes mostrariam que a humanidade estaria muito ligada à matéria, às coisas pesadas, e levaria um caminho de destruição e de caos. Inclusive, ela chama lá o poço, né, o groto, a última parte de baixo da Grande Pirâmide, ela cita como a sala do caos, que é um beco sem saída, onde a humanidade onde a parte da humanidade que escolhesse seguir um caminho para baixo, né, descendente, iria acabar num beco de saída, sem saída, numa sala de caos no final desse tempo todo. Outra parte interessante é que nesse mesmo livro da Moira Teams, ela fala também dos índios Hopi. Quando eu li essa parte do corredor ascendente e descendente, me veio à mente logo o petroglifo dos Hopi, que também tem essas duas descrições. Para quem conhece a história, tem um caminho, uma linha que mostra a parte da humanidade seguindo, que levaria à espiritualização, ao conhecimento, e uma outra linha que fala da materialidade, né, de quantas pessoas iam ficar presas à matéria e que isso ia levar à destruição. Então é interessante até como mensagens diferentes, de locais diferentes, trazem esse simbolismo tão forte também, né? Assim como na Grande Pirâmide ou no petroglifo de uma tribo indígena dos Estados Unidos da América, né? É um pouco assustador quando se fala em alguma coisa profética, as pessoas ficam com receio, têm uma preocupação e, ao mesmo tempo, não sabem bem como lidar com isso, né? Mas sempre, em algum momento da história da humanidade, nós tivemos respostas e tivemos auxílios vindos para colaborar com a humanidade. Então, não é uma causa perdida, nem um susto, um desespero, mas sim assim, a demonstração de que sim, precisamos verificar o que está acontecendo e com certeza cada um sabe o que é o certo, o que é o errado, né? Não tem como ter dúvida e ter esse caminho, seguir um caminho é super importante e imprescindível para a humanidade. E os alertas estão aí, sempre vieram os alertas, e esse é um alerta muito forte que está aí escrito em pedra para para nós que estamos aqui bem depois, né, 6.500 anos depois, é bastante assustador e ao mesmo tempo maravilhoso de termos uma mensagem para poder decifrar. Inclusive, a Rosélis von Sass, no livro dela, ela não chama a Câmara do Rei de Câmara do Rei. Ela chama de Sala do Juízo. A descrição, essa descrição das câmaras também, ela varia um pouco de autor para autor, mas quase todos esses autores que a gente tem citado aqui, eles adotam
aquela linha de pensamento que a pirâmide é uma grande linha do tempo. Todos os corredores, todo o percurso da pirâmide, se calculados, se medidos e transformados através de uma medida-chave, esses corredores, essas marcas, essas pedras, cada característica da pirâmide poderiam ser transformadas numa linha do tempo, e essa linha do tempo ia contando a história da humanidade e alertando também para grandes perigos até a época, na chegada da sala do juízo, então, até a época do juízo final. Então, muitos desses autores, eles entendem que sim, a pirâmide tem um significado profético muito grande, muito forte, um grande alerta que está literalmente escrito em pedra e que conta toda essa parte de desenvolvimento da humanidade nos seus traços, nas suas curvas, nas suas cores, em cada detalhe da arquitetura dessas câmeras e desses corredores. E justamente indicando que existe algo além é a existência da esfinge. A gente não comentou aqui da esfinge, mas a Verdade. esfinge ela existe lá e ela traz, porque a esfinge ela é para decifrar um enigma. Então ela traz esse conceito, fala, venha me decifrar. Então, e a esfinge é uma coisa assim que até hoje o pessoal não sabe quando é que ela foi construída. Alguns acham que ela foi construída antes da Grande Pirâmide até, porque não consegue se achar elemento assim que encaixe ela no tempo. Logicamente, ela tem uma inscrição no peito hoje lá, mas essa inscrição foi feita muito depois, bem recente essa inscrição. Mas assim, é um monumento grande, tá? É assim, você imagina, ela tem mais de 70 metros de comprimento e tem 20 e poucos metros de altura. É um prédio de 7 andares de altura. Então, você chega perto, não é uma coisa pequenininha ali, é um prédio, é um monumento gigante. E ela tá ali para chamar atenção também, para mostrar que aquele local ali tem um porquê tá ali. E um bloco único, né? Ela foi esculpida num bloco único. É muito interessante. Então, é um dos grandes mistérios hoje que é a esfinge, né? E ela traz justamente esse conceito, de falar, a Grande Pirâmide tem alguma coisa além, ali. E é interessante no livro da Grande Pirâmide de José von Sass, ela traz como é que eles chegaram na questão das datas. Então, eu até trouxe um trechinho para ler aqui, que ela fala que o Grande Espírito, que nos transmitiu a incumbência de construir a pirâmide, é o sábio falando, forneceu ao mesmo tempo as medidas da obra. Ele mandou que os entendidos em estrelas perscrutassem todos os acontecimentos de importância para os seres humanos terrenos e depois determinassem as datas para isso. Essas datas deverão ser, então, expressas na estrutura da construção em pedra. E a gente até chegou a conversar antes, a questão dos entendidos de estrelas é porque os astros, e muitos do pessoal que trabalha com os astros hoje, tenta entender como é que funciona essa questão da influência dos astros na vida do ser humano, mas os astros eles emitem radiações e tudo mais e influenciam, não apenas o que hoje o pessoal estuda na astrologia, né, porque é um conceito muito restrito de astros, pega ali o sistema solar e tudo mais, mas muitos astros que existem aí, que têm importâncias que influenciam, e hoje em dia o pessoal nem sabe que existem. Mas assim, naquela época lá, esses entendidos, né, o pessoal que conseguia perscrutar o céu, eles marcaram os momentos de radiações propícias, benéficas e ruins para a humanidade e marcaram na pedra. Não quer dizer que necessariamente vai acontecer uma determinada coisa ali. Aqui, eles marcam um momento que é de ponto benéfico. Então, tem aquela galeria, a sala que indica aquele momento de elevação, né, energética ali que seria benéfica para a humanidade, por exemplo, ali, né, ela descreve ali a grande galeria como a vinda de Jesus. Então é um momento assim que é importante para a humanidade, que traz uma transformação muito grande, mas não necessariamente a data inicial exatamente está indicada a data que vai começar e terminar e tal. É aquele momento de transição, que uma humanidade seguindo por aquele ponto, ela vai ter grandes benefícios, mas também não seguindo, continua o processo ali, e só que as irradiações não mudam, entendeu? Nesse processo. Se você vê o corredor descendente que leva até o groto, leva até o
o oposto do caos, como diz, é bem interessante ver na pirâmide ou o corredor ascendente, vamos dizer assim, os marcos na história, a irradiação, aquele momento de irradiação de determinado astro, eles estão nos dois caminhos, mas o livre-arbítrio da humanidade pode escolher qual dos caminhos que ela quer seguir. É bem interessante que até na pirâmide isso é muito claro. A escolha, o quanto que a escolha do caminho que a humanidade quer seguir leva para um lado ou para o outro, independente daquelas marcos, daqueles momentos já estarem talvez aí não determinados, mas aqueles momentos de radiação onde não tem uma irradiação melhor, uma irradiação pior vinda de determinado astro em determinado momento das suas rotações atingirem o nosso planeta, mas o quanto que depende da escolha do ser humano. E talvez por isso que esse significado profético da pirâmide seja tão importante, esse alerta. Não adianta só contar o que aconteceu, né? Tá lá por um motivo. Poxa. Mesmo porque tem um sarcófago no final, né? O que significa esse sarcófago no final, né? Porque você tem lá todo o caminho da humanidade, vamos pensar aqui o tempo, tem a ascensão, a grande galeria que traz ali, por exemplo, a vinda de Jesus, ela amplia ali o saber, né, que o ser humano tem, né, pela essa vinda. Mas no final tem um sarcófago, né? O que significa isso? Algum motivo tem. A escritora Moiratin chama a grande galeria de limiar da verdade na luz, como se fosse uma grande oportunidade de transformação, mencionada como travessia das águas da vida. Eu achei bonito isso, é bem coerente com o que a gente pensa. Seria como se a vinda de Jesus fosse uma grande oportunidade da humanidade se modificar, se escutasse a sua palavra. É interessante que o Marco, falando de marcos, são como as estradas mesmo, o Nelson até falou um pouquinho sobre estradas lá no início, e que tem as escolhas, você tem ali uma encruzilhada, você vai escolher para que lado que você quer seguir. O Marco está ali dizendo, ó, aqui tem uma escolha, aqui tem um direcionamento, você vai por caminhos aqui, escolha o seu caminho. É alguma coisa assim que eu entendo como um marco. Os corredores da Grande Pirâmide mostram bem isso, né? Que o tempo todo você tem que fazer escolhas e que a gente está chegando a uma fase decisiva para a humanidade. E esse lado profético, ele é uma coisa muito forte, né? Todas as profecias, elas sempre deixam a humanidade falar, ela vai fazer uma escolha, e essa escolha vai gerar consequências. E isso é o que a gente está vendo hoje. Então, você imagina algo que foi feito há 6.500 anos atrás, trazendo informações para o dia de hoje, né? Trouxe para 2.000 anos atrás, o nascimento de Jesus, aquela época que realmente a humanidade teve uma mudança muito forte, né? Não só do ponto de vista do conhecimento, mas também da própria irradiação de Jesus, ancorando aqui nesse planeta. Então, isso tudo é algo extremamente diferente, né? E também a palavra de Jesus, o conhecimento que Jesus trouxe, ele não foi aceito de imediato. Foi um trabalho que foi crescendo e naturalmente, como tudo cresce, modificações vão acontecendo. Coisas pessoais vão sendo anexadas àquele conhecimento original, né? Mas a pirâmide está lá, de pedra, indicando marcos, indicando datas, que a gente pode, de repente, conhecendo essas datas, ou conhecendo também a história da construção da pirâmide, ter uma visão mais humana da vida, e não só humana da vida, mas também uma integração maior com o processo da natureza. Integração com os astros, integração com as plantas, integração com a água, que falta tanto no mundo de hoje. A gente costuma até dizer, hoje nós não somos mais homo sapiens, né? A gente é homo vírus. A gente está destruindo o nosso planeta e, ao mesmo tempo, pensando em ir para outros planetas.
Vamos para outros planetas. Fazer o quê em outros planetas? Levar as nossas mazelas para lá? Quanto a gente tem tanta coisa para fazer aqui, para descobrir a pirâmide que está aí há 6.500, me descubram, ou devoro-te, como se costuma dizer da esfinge. Decifra-me ou devoro-te. É interessante, pessoal, que esse significado profético da pirâmide, ele mexe com a gente, né? E é interessante também, né, pensar assim, poxa, mas por que que o pessoal não escreveu nada, botou tudo isso, né, nesse formato matemático, né, em pedra, né? Imagina uma mensagem que tinha que durar 6.500 anos. Qual era o meio que poderia se passar essa mensagem, essa mensagem profética, esse alerta? Como é que podia ser feito? O livro de Rosélia Gonçalves, no livro, ela explica que no começo, sim, haviam placas, haviam dizeres, mas que se sabia que isso não podia não perdurar todos esses 6.500 anos. Então a gente fica muito curioso, que nem o Max falou, se abrir uma câmera agora selada aí, 6.500 anos depois, que tipo, será que a gente vai achar uma, uma placa, uma inscrição, algo, uma mensagem aí que ajude a gente a traduzir tudo isso? Rosélia Gonçalves, no livro dela, ela cita que na entrada da pirâmide tinha uma placa que dizia o seguinte: vós, seres humanos, que entrastes nessa construção perfeita, prossegui com profundo respeito, pois essa obra perfeita é um gigantesco papiro coberto de muitos sinais de escrita, que contém uma dupla revelação. Seria então, independente das placas, como é que elas poderia ser entendida a mensagem ali escrita na pedra, porque o corredor você não consegue mudar de lugar. A placa você tira, se tivesse uma inscrição em alguma parede lá, podia apagar, danificar, mas o corredor ele está lá, a altura dos corredores. Então você vê a grande galeria que indica ali que aquilo que a humanidade, o presente que a humanidade ia ter ali em termos de amadurecimento espiritual que ela poderia ter com a vida de Jesus, mas aí depois vem a descida ali para antecâmara, então a pessoa só consegue entrar se ajoelhando e no agachado, então isso tem algum significado. O que a humanidade teria que passar ali para compreender o processo que ela está passando? Porque a humanidade, desde o começo da vinda do ser humano na Terra, tem um motivo de ter vindo, tem um tempo também de aprendizado para poder chegar ao amadurecimento espiritual. Então, igual você comentou aí na questão da placa, a humanidade, essa construção está ligada com um significado espiritual, não é material, não é só profecias materiais, o que vai acontecer, o que não vai acontecer com o ser humano materialmente, mas sim espiritualmente. Então, a Grande Pirâmide, ela tem um significado espiritual profundo. O que é relacionado à profecia são profecias, são acontecimentos espirituais, o que ela está ligada. Então, a pessoa, depois da grande galeria, ela se ajoelha, passa no corredor, tem um fôlego ali que é a antecâmara, depois se ajoelha de novo, atravessa, chega na grande na Câmara do Rei, né, e Rosélia Gonçalves chama de Câmara do Juízo. Ela chega, tem uma parede, ela vira para a direita, aí ela vê o sarcófago. E é uma sala muito ampla, grande, né, profunda. O solo o piso é irregular, então tem um significado aí. E aí, na questão do livro da Grande Pirâmide de Rosélia Gonçalves, ela explica aí que toda essa simbologia espiritual está ligado ao juízo final. Esse é o motivo de estar esse alerta, porque a humanidade tem um tempo de desenvolvimento e esse tempo está acabando. Para nós que estamos aqui, né, ela foi feita lá atrás, indicando um período de desenvolvimento, e o nosso está acabando aí, no sentido de precisamos amadurecer a tempo, não que o mundo, no sentido de que o pessoal coloca vai acabar, mas assim, o período de desenvolvimento está acabando. Precisa ter dali para frente, algo a mais. Não pode ficar nesse processo aí, morto aí, que nós estamos hoje, para sempre. Tem que ter um período de desenvolvimento. Então, o juízo final está no livro, ela traz essa função aí,
função da sala, né, da pirâmide para essa profecia. Uma coisa interessante, né, que nós desenvolvemos tanto a nossa parte tecnológica e tudo mais, não em tudo, né, mas como humanidade nós nos desenvolvemos muito, mas a parte humana, aquilo que é realmente humano, que está relacionado com o ser humano, com o desenvolvimento espiritual, com o desenvolvimento como pessoa, e é aquilo que nós sabemos, todo mundo sabe o que é certo, o que é errado, ninguém precisa mais estar dizendo, isso aí faz parte de um amadurecimento que todos temos, então as escolhas é que são determinantes hoje para se seguir o caminho, ou de um jeito ou de outro, né? E as consequências sempre vêm, tudo na vida tem consequências. A escola da vida nos mostrou isso, desde que éramos crianças, a gente sabe que não, o que a gente escolher vai vir algum retorno sobre isso. Então, é uma época super importante para nós, determinante para o que vem para o futuro, independentemente dessas catástrofes e coisas que estão anunciadas, o mais importante é o que nós vamos fazer, porque o futuro vai depender dessas escolhas de agora. É um futuro além de tudo, né? Não é só terreno, material, mas espiritual. Eu acho que uma parte interessante que eu não lembro muito bem dos detalhes, até se alguém de vocês lembrar dessa parte, quiser falar um pouquinho mais, é a parte em que o construtor, né, Piramon, está descrevendo sobre a sala do juízo, e explica que nesse caminho de desenvolvimento, ao final desse caminho de desenvolvimento da humanidade, infelizmente, se mostra que a maioria da humanidade está escolhendo o caminho do sarcófago, né? O caminho da morte espiritual, né? Em vez do caminho de ascensão. Só que, ao mesmo tempo que tem o sarcófago que mostra, inclusive até é dito no livro, né, que as medidas desiguais do sarcófago, mesmo essas medidas, elas encerram um profundo significado, né? Tudo dentro da sala do juízo tem um significado profundo. Mas, ao mesmo tempo que a grande maioria da humanidade pode estar escolhendo esse caminho do sarcófago, da morte espiritual, né? Para aquele que se desenvolve, para aquele que tem esse olhar voltado às coisas mais nobres, às virtudes, aquilo que é bom, se desenvolve espiritualmente, ele entra na sala do juízo e não tem essa mesma sensação de que tudo está mal e tudo está errado, porque a sala do juízo é ampla, ela é alta, ela traz também essa sensação de grandeza e de altitude, vamos dizer assim. Então, mesmo, né, nesse momento, nesse final de desenvolvimento descrito, nesse caminho de desenvolvimento da humanidade descrito na pirâmide, de forma simbólica, lá no final desse desenvolvimento, o livre-arbítrio do ser humano ainda pode escolher o caminho para onde ele segue, né? Se é para o caminho do sarcófago, da morte espiritual, ou para a ascensão. Eu acho interessante o que vocês estão falando, que a gente encontra muito coerente com a análise da Moira Tins também, porque ela fala que a anticâmara conduziria à Câmara do Rei, que a Câmara do Rei representaria o momento que se comparece diante do juiz. E isso é um conhecimento antigo, lá nos livros antigos dos egípcios. Achei bem interessante a coincidência, que esse conhecimento desse momento, assim, decisivo para a humanidade, já é uma profecia antiga, já de vários povos. Então, a escritora Rosélia de Fonsais, no livro A Grande Pirâmide, ela traz um trecho descrevendo o que seria a sala do juízo, a Câmara do Rei. Eu achei assim muito interessante a visão. Quando eu li esse trecho, eu me identifiquei, porque eu também me sinto assim, nesse solo desigual, nesse momento assim turbulento que a gente está vendo. Bom, a Câmara do Rei. Lá o piso também é desigual, as paredes são ásperas e o sarcófago dá a impressão de torto. Mas assim é intencionado, pois sabeis que tudo na pirâmide tem um duplo e profundo sentido. Essa fala seria do construtor da pirâmide, Píramo.
A sala do juiz, também chamada Câmara do Rei, é o símbolo da época do juízo. O início e o fim desse juízo poderão ser reconhecidos pela altura em que a sala está situada dentro da pirâmide e pelas suas medidas. Mesmo as medidas desiguais do sarcófago encerram um profundo sentido. O piso desigual indica que, na época do juízo, os seres humanos não mais terão sob os pés um solo liso e firme. Eu senti isso durante a pandemia, a gente sentiu assim como se tivesse perdido o chão. A terra onde eles se locomovem não contém nenhuma segurança mais para eles. Não sabem o que o próximo passo lhes pode trazer. Além disso, para onde quer que olhem, deparam com paredes e um teto que, pelo seu aspecto, igualmente nada prometem de bom. Resta apenas olharem, como Marx disse, né, para o sarcófago, cujo aspecto mais temes. Sentem-se presos num recinto do qual não há fuga. A época do juízo não poderia ser transmitida mais impressionantemente do que através dessa sala. A sala do juízo, porém, não encerra apenas a morte. Ela é grande, dá suficientemente espaço para as pessoas que nela se encontram andarem eretas e se movimentarem livremente. A amplitude da sala indica que um enviado das alturas supremas, com isso se entende o próprio regente do universo, trará, durante o tempo do juízo, uma mensagem que encerra segurança, saber e salvação aos seres humanos que ainda puderem assimilá-la. Achei esse trecho bem, Legal. para mim, pelo menos, foi muito Então, e impactante quando eu essa, li. essa questão da insegurança e o piso É, meio irregular tem um fundamento, porque a humanidade chegou um caminho de um tempo para cá de muito comodismo, muito acomodado espiritualmente falando, assim, no sentido de que está dormindo. Então, essa insegurança, o objetivo do juiz ali é trazer um movimento, né? Trazer um chacoalhão no ser humano para ele ver se acorda. Porque se não acordar, aí tem um sarcófago, né? A questão da morte espiritual que o Nelson falou. Então, ele precisa desse movimento, desse chacoalhão. Essa segurança traz para ele, para não ficar essa inquietação, né? Essa inquietação que a pessoa que tem que procurar espiritualmente, ela não pode ficar parada, tem que se movimentar, tem que ir atrás. Então, isso é o objetivo. O juízo não é o fim do mundo, como o pessoal coloca, mas sim uma oportunidade para que o ser humano acorde, né, espiritualmente para continuar seu desenvolvimento, não parar, né, porque o pessoal a humanidade como um todo, desde a vida de Jesus serviu para trazer esse fôlego aí, né, que já estava vindo numa declínio, né, muito grande, mas mesmo assim tem muitos dogmas que ficaram, enrijeceram demais, e aí perdeu esse movimento, né, esse ar fresco necessário que precisa ser o movimento espiritual, e o dogma meio que enrijece as coisas. Então, o juízo tá para justamente desestabilizar tudo e tudo tornar novo, né? Trazer tudo à tona. E isso é importante. Pessoal, conversa muito, muito bacana. Falamos de um assunto tão importante, tão significativo como a Grande Pirâmide, visões de vários autores, vários livros. Foi muito, muito legal a nossa conversa. E eu queria convidar agora, Marcos, seus pensamentos finais aí. Bom, foi muito bom estar aqui com vocês, falar um pouquinho sobre um tema bastante intrigante, né, que desde criança a gente sempre tem uma dúvida de como foi a construção da pirâmide, o que significa a pirâmide. E quando a gente lê esses livros de diferentes autores, os mais diferentes autores, eles têm sempre um direcionamento. E não é um direcionamento para o ponto de vista material somente, é do ponto de vista espiritual. Eu sempre quis conhecer a pirâmide, ir até as pirâmides, mas quando eu li o livro de Rosanes von Sales, isso me amainou a vontade de conhecer a pirâmide, porque não é só a obra em si, mas é o significado espiritual que está nesse livro e que nos outros livros também captam esse significado espiritual e que, mais uma vez, remete a mim, a minha individualidade. O que eu estou fazendo nesse planeta para me tornar melhor e tornar melhor o ambiente ao redor. Então, essa profecia em pedras, ela é algo assim fantástico e eu recomendo a leitura desses livros que foram citados aqui para quem estiver nos vendo aí.
eu acho muito importante, e lembrar sempre, né, de que, apesar da gente estar diante lá do sarcófago, existe uma possibilidade diferente daquilo que está se apresentando ali, ou seja, a decisão de última hora ainda é possível. Muito obrigado, um abraço a todos. Prazer estar com vocês. Nossa, foi uma satisfação estar aqui com vocês. Muito bom, agradeço aí os momentos juntos, é sempre uma troca muito boa. E, e o Marcos falou muito bem sobre essa questão de desenvolvimento de cada um, porque eu acho que isso é que, em primeiro lugar, vem na minha mente também, quando se fala em desenvolvimento. Podemos ter vários esclarecimentos sobre várias coisas, termos o conhecimento, mas não colocarmos em prática esse conhecimento, se nós não nos desenvolvermos, isso não vai ter sido útil para nós. Então, inclusive os livros são excelentes, mas especificamente o da Rosélis Fonfaz nos traz também vários exemplos de de decisões que foram tomadas ali no livro e que nos quais eu também me identifiquei com decisões boas ou decisões não tão boas que a gente pode tomar e como fazer diferente depois daquilo. Então, além das decisões grandes, tem as decisões pequenas que são do dia a dia, são aquelas que, apesar de serem pequenas, elas fazem uma diferença enorme no nosso desenvolvimento e que muitas vezes nos levam a tomar caminhos que parece que a gente não está saindo daquele caminho, mas sim são chaves de direcionamento que nos levam, às vezes até, se não formos vigilantes, para caminhos que não queremos. Então, queria deixar para vocês aí, escolham bons caminhos e vamos em frente, estamos aqui para nos desenvolvermos. Muito obrigada aí pela oportunidade, um abraço. Então, aproveitando aí, a gente vê que todos esses autores eles se aprofundaram aí, que entraram em contato com a pirâmide, tiveram esse aprofundamento, ela mexeu com eles. Você vê nas inscrições que alguma coisa tocou. E o objetivo da pirâmide é isso mesmo, é fazer essa mexida aí para que a pessoa vai atrás, se instigue, né? Uma coisa que vem no livro da Grande Pirâmide Revela Seu Segredo, de Rosés Gonçalves, é que ela aborda mais o aspecto espiritual do segredo da pirâmide, por que que ela está lá. Então, assim, quem está com esse anseio, essa questão aí presa dentro de si, quer saber mais, quer procurar mais, é um bom caminho para começar ali, que ela já começa, tem várias coisas relacionadas à espiritualidade, então eu acho que ela consegue trazer um aprofundamento maior, porque os outros sentem instintivamente ali alguma coisa, mas ela consegue aprofundar no livro esse significado espiritual. Então fica aí uma dica boa para quem está querendo buscar alguma coisa como ponto de partida. Bom, pessoal, obrigado pela oportunidade de ter participado dessa mesa literária com vocês. Foi muito bom. É um assunto que sempre me instigou bastante. Eu li pela primeira vez o livro da Rosélis Gonçalves quando eu tinha 16 anos de idade. Não precisamos dizer quanto tempo atrás isso faz, né? Desde então eu li dezenas de livros sobre a Grande Pirâmide. Foi algo que sempre mexeu bastante comigo. Eu concordo com o Max, eu acho que de todos os livros, apesar das explicações técnicas, das grandes curiosidades que todos eles trazem, a maioria dos autores traz esse anseio, tenta transformar aquilo que eles estão sentindo, aquilo que eles estão vivenciando em algo para a gente, mas eu acho que talvez o autor que melhor consiga transmitir isso e passar algo que preenche a minha ansiedade de conhecer mais sobre a Grande Pirâmide é a Rosélis Gonçalves. Então, também assino embaixo pelo livro e convido a Adriana aí a fazer o encerramento da nossa conversa. Bom, eu gosto muito realmente do livro, né? A Grande Pirâmide Revela o Seu Segredo. E como nós estamos falando dos sentimentos que a Grande Pirâmide trouxe para inúmeros escritores e para nós individualmente, no final do livro, a autora traz um relato emocionado de um estudioso de pirâmides, provavelmente um arqueólogo,
como ele se sentiu quando viu a pirâmide pela primeira vez. Eu achei esse relato dele muito emocionante. Então, talvez seja interessante para a gente finalizar. Vamos lá, então. Fiquei abalado ao me deparar com esses gigantescos monumentos de tempos longínquos. Embora meu intelecto soubesse que foram levantados por mãos humanas, não pude desfazer-me do sentimento de que forças tectônicas deviam ter colaborado. Sentei-me na areia e contemplei as pedras que, apesar de seu aspecto de decomposição, ainda continuavam a falar uma linguagem poderosa. Enquanto imaginava o rei que mandara levantar uma obra tão gigantesca, com 2,5 milhões de blocos de pedra, apenas para colocar no interior o seu sarcófago, sobreveio-me uma tristeza inexprimível. Ao mesmo tempo, também um anseio, até então desconhecido, por saber e por conhecimentos mais profundos. Pensamentos e lembranças angustiantes, considerados já extintos, surgiram em meu íntimo. E como sempre procurei fugir dos meus próprios pensamentos. Já há muito procuro o significado da vida e pergunto a mim mesmo se no Egito chegarei mais perto da verdade. Quais são as forças misteriosas que me obrigam a pensar mais profundamente justamente aqui? Falam talvez as almas dos já muito falecidos através das pedras? Será que a vida deles também era uma corrente ininterrupta de decepções e sofrimentos? Procuro com todas as forças afastar de mim os sentimentos opressivos, a fim de que meu cérebro finalmente encontre sossego. Olho para cima, para a esfinge, e perscruto o enigma que ela encerra. De repente, sinto um pavor de todo o mistério que me envolve e que flui para mim. Levanto-me e caminho até o cavalo que me espera. Sopra um vento gelado, proveniente do deserto, e o silêncio da noite já está abaixando. Ouço o latir rouco de um chacal do deserto e vejo os morcegos passarem voando como sombras. Nuvens de perfume me envolvem ao aproximar-me da ponte sobre o Nilo. As acácias e laranjeiras dos maravilhosos jardins de Gizé estão em plena floração. Olho para as canoas do Nilo, balançando levemente junto à beira do rio, e lembro-me da minha vinda. Eu estava seguro de mim mesmo. Eu queria cavucar, explorar e achar os restos de reis mortos. E agora? Ouço o murmúrio do sagrado Nilo, sentindo as vibrações doloridas da minha alma. Por que estremeceu meu coração a contemplar a esfinge? De onde vem o halo de eternidade que envolve essas obras grandiosas? Quem conhece a resposta? Acho que encerramos assim, né? Tchau, tchau, pessoal. Valeu, Muito bom. gente. Até. Tchau, gente. Muito Tá. obrigada pela participação.